Fala, meus filhos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua audiência, como sempre. Agradeço demais aí por você que está me acompanhando em toda essa jornada. Espero que o conteúdo tenha sido enriquecedor para a sua jornada e que você possa estar tirando proveito e estar te ajudando a você se tornar um desenvolvedor cada vez mais sênior e de mais destaque dentro da sua equipe, tá legal? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 7 estratégias para desenvolvedores fazerem entregas de software mais rápida, tá legal? Então, um tema hoje de produtividade. Espero que as dicas possam te ajudar de fato a você se tornar ali um desenvolvedor mais ágil, mais veloz e conseguir de fato entregar algo em menos tempo, tá? Então, vamos pro vídeo. Só dar um recadinho rápido antes de começar. Não deixa de curtir, de comentar aqui, de compartilhar se você achar esse conteúdo relevante, tá bom? Isso ajuda aí a alcançar outras pessoas, ajudar outros desenvolvedores a alcançarem ali destaque cada vez mais rápido. Então vamos lá. O primeiro ponto é você começar a utilizar no seu dia a dia de desenvolvimento projetos de esqueleto, né? Projetos de modelo ali, esqueletos de desenvolvimento. Principalmente para quando você vai começar a desenvolver projetos novos. O que é muito comum. Às vezes a gente começa a desenvolver projetos novos, tem que começar a fazer do zero, ficar caçando qual biblioteca que vai usar, qual a estrutura de pasta, qual framework, quais são a lib de conexão, qual que vai ser a lib que vai ser usada para log e tudo mais. O que é legal? Cria repositórios com as estruturas de projeto padrão que você costuma utilizar, seja dentro da empresa, seja para os seus projetos que você faz como freelancer ou projetos pessoais, tá? Então é muito interessante você fazer isso. Mas o que é comum, né? O que geralmente os devs fazem ali? Eles pegam e copiam um repositório já existente, ou seja, fez um sistema para um cliente, vai lá, copia esse sistema que foi feito para um cliente para começar o projeto novo, faz a limpeza ali dos dados de estrutura, de classes, de domínio, de coisas que não vão ser usados mais naquele projeto novo e mantém somente o que realmente é necessário. A desvantagem de você usar nesse modelo, geralmente você tem um tempo de setup ali um pouco maior, porque você precisa pegar de fato, ficar tirando o que não é necessário, às vezes você fica carregando sujeira de um projeto anterior para um projeto novo, é difícil de atualizar, né, de fazer uma atualização do sistema de forma fácil, porque às vezes tem muita coisa amarrada ali, você não sabe exatamente o que de fato está utilizando aquela biblioteca, aquela versão daquele framework e tudo mais, então acaba sendo mais difícil a evolução de algo nesse sentido e acaba acumulando muita sujeira. O que é ideal? Como é que você pode fazer isso de uma maneira mais eficiente, mais elegante? Você pode, primeiro, ou faz um projeto do zero para servir de esqueleto, você pega ali, cria uma estrutura base por padrão, para você usar por padrão nos seus projetos, já limpa, ou você começa desenvolvendo um projeto novo, faz o projeto novo na estrutura que você deseja, coloca todas as classes lá, todos os métodos, método de log, método de classe de log, classe de banco de dados, de conexão com algum serviço de storage e tudo mais. E depois disso, quando você for fazer o novo projeto, antes disso você pega, você pode pegar e fazer a limpeza, já deixar esse repositório clean, somente com as coisas que são realmente core ali, que você consegue reutilizar bastante nos projetos que você desenvolve. Outra coisa interessante, quando você faz essa limpeza e deixar esse projeto enxuto, em locais onde você precisa fazer alguma referência ao nome do projeto, é legal você deixar algumas keywords, digamos assim, né? Por exemplo, chaves, tipo, e um nome de uma variável, alguma coisa que você consiga identificar como uma variável, para depois fazer um find replace ali no projeto inteiro e conseguir de uma forma rápida deixar aquele projeto com a personalização do sistema novo que você está desenvolvendo, tá? Inclusive, tem uma ferramenta bem interessante chamada Backstage, que foi desenvolvida pelo pessoal lá do Spotify, né, justamente para ele ser esse portal do desenvolvedor, né, onde você consegue hospedar ali seus templates de projeto e tudo mais, e ter facilmente a possibilidade de criar projetos novos, consegue fazer várias integrações, ele já consegue, por exemplo, criar repositório lá no GitHub, com poucos cliques você já consegue customizar o setup de um projeto novo ali de forma muito fácil, tá? Então, backstage.io, depois se você quiser acessar aí para dar uma olhada, é bem interessante. Nós utilizamos aqui na Versa também, então é bem bacana fazer o uso dele. Qual é a vantagem disso? O setup é muito mais rápido, né? Uma vez que você não precisa ficar fazendo a limpeza de coisas que são desnecessárias, porque o projeto ali que você está partindo como base, ele só tem diretamente o core ali da aplicação que você precisa. Tem uma facilidade de evolução, uma vez que ele está enxuto, ele está menor ali só com as coisas necessárias, você realmente consegue
evoluí-lo mais rápido, acrescentando coisas novas, ou então tirando coisas que não são tão necessárias, deixando mais parametrizáveis umas coisas em detrimento de outras. Então é interessante você sempre manter o mais enxuto, o mais core possível, esses sistemas base, para você conseguir fazer uma evolução contínua dele com maior facilidade. É mais fácil também de você fazer atualização, né, de versão de bibliotecas, de framework e tudo mais, porque ele está justamente bem otimizado. Então, essas são algumas vantagens de você utilizar esse segundo modelo, beleza? Isso vai te ajudar, de fato, ali você, principalmente nesse momento de inicialização de projeto, né, onde você tem que fazer toda a montagem de estrutura, ambiente, documentação e tal. Isso daqui facilita bastante para você ganhar essa velocidade ali nesse momento, tanto para a empresa e quanto para os seus próprios freelancers, né? Então, você acaba ganhando esse tempo aí durante o desenvolvimento. Outra coisa que facilita muito o teu passo a passo do desenvolvimento é você criar algumas bibliotecas de pacote, alguma biblioteca de componente padrão que você pode utilizar nos seus projetos, né? No caso do projeto de esqueleto, ele é bom para facilitar o setup. Porém, qual é o problema dele? Às vezes um projeto que você vai desenvolver, ele não precisa de tudo, né? De tudo aquilo que você vai, de tudo aquilo que tem no teu projeto modelo. Então, às vezes você fica com, você pode acabar deixando um sistema de esqueleto maior do que ele é necessário e às vezes, putz, você tem uma partezinha ali que realmente é core, as outras partes que não são core, você mantém lá simplesmente para facilitar os projetos que usa, que não usa. Ainda tem às vezes você precisa ainda fazer um tune ali para fazer o setup inicial, né? Então, o que que é interessante? Você pode criar bibliotecas de componentes para conseguir agregar, para conseguir de fato componentizar, ou podemos chamar até de plugar novos serviços, novas funções, novas funcionalidades, novos comportamentos nos seus projetos de forma fácil, tá? E consegue até reutilizar o código. Então vamos supor que você tem lá você criou um serviço, um componente, uma classe que faz uma conexão com o S3 ou que faz uma conexão com o blob lá da Azure. Então se você tem ali um serviço de storage, né, que é multi-cloud, por exemplo, ao invés de ele vir direto no core já instalado, você deixa ele como uma lib. E aí se você precisar, você simplesmente faz a importação daquela lib ali no seu projeto, instala ela no seu projeto e consegue reutilizar. A mesma coisa para fazer algumas integrações. Então, de repente, você tem uma integração com algum gateway de pagamento que já está facilitado ali utilizando os teus objetos de domínio. Coloca isso numa lib, isso vai facilitar ali o teu uso. Ou até você quer usar algum tipo de fila, né? E não é todo projeto que tem o uso de fato de filas para fazer o desenvolvimento. Você consegue utilizar através de bibliotecas. Então, cria bibliotecas com pedaços menores ali dos componentes facilitado já. Então, essas bibliotecas, o que é interessante? Elas serem muito parametrizáveis, né? Ou seja, você dá a possibilidade dos usuários passar parâmetros para ela para se adequar a qualquer contexto. Então, você precisa deixar ela bem abstrata no sentido de ter uma interface clara e fácil de utilizar para servir em qualquer contexto, em qualquer sistema que ela esteja utilizado. Então isso vai ficar bem interessante ali para você tirar o proveito do uso dos projetos de esqueleto, deixando eles mais enxutos e também conseguindo agregar funções de forma mais rápida ali através desses componentes. Aí, mais uma vez, você pode colocar esses componentes, por exemplo, em um backstage, ou você pode criar um repositório de componentes, né? Deixar aí na sua empresa ou no seu próprio GitHub, coisas assim. Um repositório ali com todos esses componentes ali bem organizados, que você, se de repente não consegue colocar ele hospedado em um repositório privado de pacotes, por exemplo, como um Nexus, ou um NPM, ou um Maven, Maven privado, qualquer coisa do tipo assim. Se você não conseguir, você pode deixar no próprio repositório lá do Bitbucket, do GitHub, um repositório de código lá onde tem todas as pastas com todos os componentes. Se você precisar usar, você vai lá, pega aquele trecho de código, importa lá no teu projeto, que ele funciona muito bem. Existem algumas empresas, alguns serviços até, que eles já disponibilizam esse tipo de função de forma mais facilitada. Tem uma empresa, agora me fugiu o nome aqui, que ela pega lá, você cria os teus componentes e aí, através de poucos cliques ali, ela está linkada lá com teus repositórios. Vamos supor, se você usa o Bitbucket, ela está linkada lá com o teu Bitbucket e você fala que quer usar o componente X no repositório A, aí aperta lá poucos botões e ele já consegue plugar aquele componente dentro do repositório e facilita ali o teu uso, né, durante o desenvolvimento. Isso também traz bastante agilidade e velocidade ali para o teu dia a dia. Então, somando essas duas coisas, tanto os projetos de esqueleto que facilitam muito o teu setup, como a criação de bibliotecas comuns para componentes que são utilizados
em alguns projetos ali eventuais, né? Então você consegue ganhar velocidade mais uma vez que você não precisa pensar de novo como fazer aquela integração, ler a documentação, ir lá, usar esse SDK do serviço e tal, fazer a integração, colocar o teu objeto de domínio. É muito mais rápido, isso agiliza bastante o teu tempo de desenvolvimento, porque você já vai direto ali para a regra de negócio, não fica se preocupando ali na parte técnica de como fazer aquele tipo de implementação. Tá bom? Outra coisa que é muito bacana de ser utilizado são frameworks, né? O framework, geralmente, principalmente os frameworks que são mais robustos, ele já tem toda uma estrutura ali de conexões, por exemplo, com o banco de dados, de como você definir os objetos de domínio, os modelos, de como você fazer integração, por exemplo, com essa parte de storage, de como você fazer envio de e-mail. Ele já tem toda a estrutura ali de como você criar as coisas, e isso, dependendo do tamanho do projeto, do tamanho da sua equipe, do tipo de coisa, ele também já tem geradores de código que podem facilitar ali para a criação de classes e tal. Se o framework for um framework famoso, ele já tem muito bem documentado também, então você não vai perder tempo fazendo documentação das coisas que você está desenvolvendo novas, e você também não vai perder tempo definindo de como a estrutura deveria ser e tudo mais. Isso acaba agilizando bastante ali no teu momento de desenvolvimento, principalmente quando o projeto já está mais evoluído, né? Você tem que criar coisas novas, tem que agregar novos serviços e etc. Geralmente esses frameworks já têm toda uma definição, você só precisa ler a documentação e seguir aquela definição. Então isso facilita e traz essa velocidade prática assim para o teu dia a dia como desenvolvedor, né? Você acaba deixando as coisas menos redundantes e espalhadas, principalmente se você não tem tanta experiência, né? Nunca viu tantos modelos de desenvolvimento ou modelos de arquitetura. Você acaba conseguindo entender ali quais são as boas práticas e acaba utilizando o que a própria comunidade tem visto com bons olhos, né? Tem visto como boas práticas para aplicar nos nossos projetos. Então, é muito interessante você fazer uso de frameworks para agilizar o teu processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, vou pegar o caso do Spring com JPA, né? O próprio Spring com JPA, ele tem uma funcionalidade lá que você cria o teu repositório, né? Onde você vai fazer as consultas lá com o banco de dados, por exemplo. Simplesmente por você definir a assinatura do método, ele já sabe qual a query ele precisa aplicar. Então, deixa eu mostrar aqui na prática rapidinho para vocês verem como é que fica. Então, por exemplo, ó, aqui no próprio Spring, ele já tem, ó, você cria, ele já tem uma interface. Então, dependendo de como você define aqui a assinatura do método, ele já sabe qual a query que ele tem que aplicar. Nesse caso aqui, ó, buscar por, né, find my last name and first name. Então ele já sabe que a query, where que ele tem que fazer, ele tem que buscar pelo last name e pelo first name também, pelos campos last e first name. Ele sabe também que tem que usar um OR, aqui nesse caso você usa o OR entre um campo e outro e tal. Então, pô, o tempo de você pegar e desenvolver essa consulta, ou você pegar e usar um framework que te traz essa facilidade, pô, ganha muito tempo ali durante o desenvolvimento. É a mesma coisa, por exemplo, no uso de um framework como Laravel, ou como o próprio Angular traz, né, com criadores de código. Então ele tem um CLI ali muito poderoso, você dá um comando e ele rapidamente já cria ali toda a tua estrutura de componente, de pasta, de arquivo. E, cara, você só tem que, de fato, focar ali em implementar a regra de negócio. Então, esse tipo de coisa aqui traz uma grande vantagem, traz um grande sentido e valor para o uso de frameworks, né? Além de você já trazer essa estrutura preparada de um modelo a ser seguido, tem a documentação, já tem os geradores de código, já tem esse tipo de função que facilita ali, você escreve menos código, dependendo do framework que vai ser utilizado, alguns que são menos verbosos, né? Você escreve menos código para fazer algumas coisas, e já tem também, inclusive, várias ferramentas de úteis, de validação, que você não precisa ficar buscando externo para complementar ali a tua aplicação, já tem tudo embutido dentro dele mesmo. Então, por isso que é muito interessante fazer o uso de frameworks. Quais são as desvantagens? Geralmente eles têm menor flexibilidade, então você precisa seguir aquela estrutura, você não vai ter muita liberdade para ficar modificando. Dependendo do tamanho do seu projeto também, ele pode ser um canhão para matar uma formiga, né? Então pode ser um framework muito grande, uma estrutura muito rígida, robusta e tudo mais. E às vezes o que você precisa resolver é muito simples. E se você não pegar um framework bom de mercado, que a comunidade apoia e tudo mais, você pode não ter uma documentação suficiente para fazer implementações
dependendo da evolução do seu projeto aí, que vão ser necessárias, né? Então você vai acabar ficando um pouco travado por conta disso. Então tem que tomar cuidado, escolher quando for usar um framework de mercado que tenha uma comunidade ativa, que seja bem atualizado, para você não correr esse risco. Se você já quer ter mais flexibilidade, já tem mais maturidade, já tem noção de como fazer uma implementação de forma que a sua equipe já esteja acostumada, você não precisa ficar treinando muito o pessoal com documentações e etc. Aí é mais sentido, faz mais sentido, tem mais vantagem você fazer os teus projetos de modelo, né? E fazer um complemento ali com o uso de bibliotecas, como a gente falou anteriormente. Outra coisa que facilita, que agiliza e que te traz velocidade no desenvolvimento é a aplicação de testes unitários, né? Todo desenvolvedor sabe que não é uma cultura aqui no Brasil, mas todo desenvolvedor sério sabe que da importância do uso de testes unitários, né? Existe, obviamente, todo mundo tem muito dessa rixa, né? De, putz, vai adicionar tempo de desenvolvimento, não sabe se vai ganhar velocidade e tal. Mas existe sim uma curva inicial, porém, é como andar de bicicleta. Você não aprende a andar de bicicleta de primeira. Você vai tentar, vai cair, vai pedalar, vai tentar fazer a curva, não vai saber fazer a curva. Você demora um pouco para conseguir andar de bicicleta. Mas uma vez que você aprende, você nem pensa, você só pega ali, sai pedalando, você consegue ir rápido. Tem gente, né, que tem até o pessoal que vai nas rampas lá, que faz manobra com bicicleta. Então, é a mesma coisa. É questão de treino, de você praticar, de você aprender. Uma vez que você aprendeu, ele vai certamente trazer muitas vantagens. Existem alguns estudos da própria Microsoft e da IBM que, por exemplo, eles dizem que aumenta inicialmente o tempo de desenvolvimento entre 15 a 30%, ali mais ou menos na média, porém reduz entre 50 e 90% a quantidade de bugs e de defeitos gerados após a entrega. Então, vamos parar para pensar. Será que esse tempo não vale a pena? Se só de reduzir a quantidade de bugs, e dependendo do bug que é gerado, você vai perder mais tempo resolvendo o bug do que desenvolvendo a própria atividade. Então, o teste unitário, ele certamente ele vai trazer essa velocidade para o desenvolvimento. É que às vezes o que eu vejo muito aqui nas empresas, principalmente aqui do Brasil, a gente vê que o que conta no final das contas é o tempo entre você pegar aquela história e você fazer aquela primeira entrega. Se teve bug depois e tudo mais, aquilo ali fica protelando e ninguém está contando esse tempo. Mas se isso for contar o tempo completo da task, até ela ser iniciada, até ela ser concluída, se você tivesse aplicado o teste unitário, só de você reduzir até 90% a quantidade de bugs gerados, certamente o tempo que você utilizou, né, do inicial ali até a conclusão de fato vai ser menor, né? Então, é algo que precisa ser praticado, precisa ser difundido aí, e a gente precisa começar a aplicar na prática. Começa aplicando ali, se você não tem costume, nunca testou e tudo mais, vai fazendo aos poucos. Pega uma funcionalidade para desenvolver aí no seu dia a dia, vai lá, instala a biblioteca. Tem outra funcionalidade? Pega, cria uma estrutura de um teste padrão, dê lá, coloca lá um teste mais simples de um método X lá, e assim por diante. O negócio é você fazendo baby steps ali, passinhos pequenos, para você criar essa cultura e conseguir colocar no seu dia a dia de desenvolvimento. Depois vai lá, quando tiver mais maduro, coloca no teu processo de deploy também para validar se todo o desenvolvimento está sendo feito com aquilo, se alguma coisa falhar, já bloquear a publicação daquele sistema para o ambiente de teste e tudo mais. Então, isso tudo agrega na hora de você entregar um sistema robusto com velocidade e com qualidade, né? E aí, tem até uma discussão que tem gente que aplica só teste no back-end. É até um caminho para você seguir. Primeiramente, acredito que tem que ser de fato aplicado no back-end, mas não impede de você aplicar testes unitários também no front-end, tá? O teste unitário no front-end, ele não quer dizer que você precisa ficar validando layout, se a cor está aplicada no lugar certo, se a div está posicionada na posição correta e tudo mais. Mas é interessante você validar o comportamental, né? Então você validar, por exemplo, se você tem um input, validar todas as possibilidades daquele input, validar casos de borda, validar se, putz, ele colocou um valor nulo, validar casos de erro, comportamento de fato de um formulário, comportamento ali de uma ação que o usuário faz na tela, de um modal que tem que aparecer, esse tipo de coisa. Isso garante que o teu sistema está comportamentalmente correto. Podem ainda passar problemas de layout? Podem. Porém, só de você estar fazendo a validação comportamental ali das coisas que tem que acontecer, isso certamente vai trazer mais qualidade e mais velocidade. Vão te trazer menos bugs de front-end também, por conta até das estatísticas já levantadas ali nos estudos, né? Então, o teste unitário tem que ser aplicado, vai te trazer velocidade e se aplica tanto para back quanto para front-end, tá? Não deixa de fazer teste unitário nos seus projetos.
Agora, outra coisa relevante, né, que ajuda bastante a você ganhar tempo ali, você fazer entregas mais rápidas, é você fazer deploy das suas aplicações através de um processo de CI/CD, né, de entrega contínua e de integração contínua, né? Por quê? Independente se você trabalha sozinho ou com outros colegas, imagina toda vez que você tem que subir, você desenvolver uma funcionalidade, tem que publicar essa funcionalidade lá no ambiente de teste ou de produção, tem que entrar lá no servidor, copiar o arquivo da tua máquina, rodar o build da aplicação, copiar o pacote, trocar a variável de ambiente, fazer toda uma sequência ali, todo um passo a passo só para conseguir colocar o negócio em produção. A primeira coisa é que isso trava teu tempo, ao invés de você estar fazendo outra coisa, você precisa estar ali se dedicando a isso. Isso pode causar erros humanos, ou seja, você pode esquecer alguma etapa importante durante esse processo de aplicação da mudança que pode gerar problemas em produção para o teu cliente ou gerar problemas no ambiente ali que está sendo utilizado. Leva mais tempo, né? E você não consegue, por exemplo, agendar o deploy. De repente você tem um compromisso no dia X e você não consegue porque você vai precisar fazer uma publicação, você vai precisar estar lá para conseguir fazer essa virada do sistema para o ambiente produtivo. Então, isso acaba onerando muito o teu tempo ali de produtivo também, né, de desenvolvimento. O que é legal você fazer um processo aí de CI/CD, automatizando isso no teu próprio repositório de código. Por quê? Todos os repositórios hoje, Bitbucket, GitHub, GitLab e tudo mais, todos eles já têm um mecanismo de CI/CD ali, de pipelines embutido dentro dele mesmo. Então você consegue criar ali, automatizar toda a tarefa, todo o script para realizar o deploy no ambiente, conforme, por exemplo, um merge é feito para um branch específico, ou conforme um commit é realizado lá para o repositório remoto. Então você consegue já automatizar esse processo para ele fazer, rodar teste unitário, para fazer o build, para colocar o pacote correto lá no servidor, para disponibilizar para o usuário, para mandar uma notificação quando o deploy foi feito. Você consegue automatizar essa tarefa. Isso garante que você não vai ter um erro humano, você não vai esquecer nenhuma etapa, porque vai estar tudo ali no script. Você pode agendar esse deploy, você não precisa ficar ali preso, né, naquele horário para conseguir fazer aquela aplicação daquela mudança. Por quê? Isso pode ser feito de modo assíncrono. Enquanto um deploy está sendo feito lá, você pode estar trabalhando em outra coisa. Eu mesmo já vi aplicações que demoravam, sei lá, 30 minutos para um deploy ser realizado, porque é uma aplicação grande, tinha todo um processo ali de construção, de execução dos scripts, do build e tudo mais. Imagina toda vez que o desenvolvedor precisasse subir alguma coisa, ficar esperando 30 minutos ali só para conseguir colocar no ambiente. Então, é um tempo ali que é valioso, isso pode ser muito utilizado a favor aí do seu time, dos seus projetos, do seu desenvolvimento, vai te trazer essa velocidade e esse tempo produtivo que você pode utilizar para realizar outras coisas. Outra estratégia que a gente pode utilizar para agilizar nosso tempo de desenvolvimento é o seguinte: é a técnica de dividir para conquistar. Independente da história, da tarefa, do problema, do que você precisar fazer no seu dia a dia como desenvolvedor, pega esse problema maior e quebra ele em várias peças pequenas para você, de fato, conseguir fazer entregas mais consistentes e incrementais. Tá? Então, você precisa pensar nele, toda a história, todo o problema que você precisar resolver, você precisa pensar nele como um quebra-cabeça. Ou como um Lego, né? Como um Lego fica até melhor. Quando você pega um Lego para montar, o manual dele, ele é incremental e parte por parte, né? Então, parte por parte, ele da menor pecinha até você construir de fato a estrutura toda que você está imaginando. Imagina se o manual fosse de uma página só, né? Você abre o manual ali e ele tá, putz, só mostrando de modo genérico. Não é assim que funciona. As pecinhas são pequenas e elas estão colocadas ali, uma depois da outra, ali, uma encaixando na outra, vai sendo feito ali uma parte incremental para você conseguir implementar essa solução de forma evolutiva e não precisar ficar indo e vindo também na aplicação dessa solução. Então vamos imaginar, pô, quando alguém vai construir uma casa, a pessoa não constrói primeiro o telhado para depois colocar a parede, né? Primeiro tem que construir a parede para depois a gente colocar o telhado. Por quê? Tem que ser feito de forma incremental e evolutiva sempre. É a mesma coisa que você tem que pensar quando você estiver desenvolvendo. Então, por exemplo, se você vai desenvolver uma história, uma aplicação de ponta a ponta, ou você começa, por exemplo, pelo front-end, vai até o back-end, ou você começa do back-end, da ponta mais extrema, até o front-end. Por exemplo, se vai ter conexão com o banco de dados, começa pelo banco de dados e vai vindo até o front-end. Porque se você for começar pelo meio, vamos supor,
você tem que construir back e front, mas você começa ali pelo meio, então você vai começar lá, sei lá, fazendo a validação dos dados que vem do back-end, depois vai precisar lá no front-end, depois vai precisar voltar lá para o back-end para fazer a persistência, depois vai precisar ir para o front-end de novo para validar, para colocar o campo. Você vai acabar se perdendo aqui nesse meio do caminho, vai ficar mais difícil de você conseguir fazer essa implementação. Então pensa sempre nisso. Divide a tua entrega em partes pequenas e incrementais em uma sequência que faça sentido, para você não fazer como a gente comentou aqui, né? Construir uma casa começando pelo telhado e nem pensar ali em construir o Lego começando pelas partes que não fazem sentido serem iniciadas por ela. Então, vamos pensar sempre nessa linha de incremental e evolutivo, tá? Se você vai fazer algo de aplicativo, pô, começa lá pelo front do aplicativo, então, e vai seguindo até o back-end. Ou se você prefere começar pelo back-end, começa de uma outra extremidade ali, se vai ter uma integração e tudo mais, começa dessa ponta e vem subindo até chegar na parte do front-end, ali na camada que você vai parar o teu desenvolvimento. Então pensa sempre nisso, incremental e evolutivo divide um problema grande sempre em problemas pequenos de forma sequencial e que faça sentido para você não ficar perdido ali de vindo e correr risco de esquecer alguma coisa, tá? E a sétima estratégia aqui para a gente fechar é o seguinte, é você ser uma pessoa organizada e você saber se gerenciar, saber definir bem as suas prioridades, tá? Principalmente aqui no Brasil, empresas menores, né, ou empresas, ou à medida que você vai ganhando responsabilidade dentro das empresas, você acaba se tornando em algum momento uma pessoa com muitas atribuições, né? Todo mundo vai recorrer a você porque você é aquela pessoa que sabe resolver o problema. Isso é comum. Porém, se você não souber se gerenciar, você não souber de fato controlar ali, se você não souber como organizar tudo isso, você vai acabar se atrapalhando, né? Você pode acabar entrando ali em um ciclo de estresse, de ansiedade, vai ficar pensando em muitos problemas ao mesmo tempo, isso pode acabar te prejudicando bastante. Toma cuidado nesse momento. O que é uma coisa interessante? A primeira coisa que você precisa fazer é priorizar as tuas tarefas, tá? Para isso, você pode utilizar, por exemplo, a matriz de Eisenhower, né? O que define a matriz de Eisenhower? Deixa eu mostrar aqui para você na tela, que fica mais fácil de visualizar. Ela é basicamente o seguinte, é você definir ali, você separar entre coisas urgentes e não urgentes, importantes e não importantes, tá? Então, no primeiro quadrado ali, você definir o que é urgente e importante. Urgente e importante são coisas ali que tem um prazo bem definido, que você precisa fazer, ou que tem alguma consequência grave, tem coisa que depende de você fazer ali com prioridade máxima. Então, isso que você precisa dar foco. Você definir e dar foco para as coisas que são urgentes e importantes. As coisas que são não urgentes, mas são importantes, você precisa agendar para fazer depois, ou seja, você deixa ela em um segundo momento, né? Definindo ali a lista de prioridades. Vamos pensar o seguinte, se tudo é prioridade, se você tem muita coisa para resolver, nada acaba se tornando prioridade. Então, foca em uma coisa de cada vez, define essa ordem, primeiro as coisas que são urgentes, depois as coisas que são urgentes, mas que são importantes, mas não são urgentes, são geralmente tarefas ali que tem ou um prazo que não está claro, ou falta alguma definição, ou são coisas que vão contribuir para um sucesso mais a longo prazo. Então, essas que são as coisas importantes e não urgentes. Aí, por outro lado, a gente tem as coisas que são urgentes, mas não são importantes, ou seja, que são coisas que não dependem exclusivamente das suas habilidades ou de algo que só você tem o conhecimento, tem acesso, tem domínio, então coisa que você pode delegar. Então, isso é legal você passar para outra pessoa fazer. E tem as coisas que não são urgentes e não são importantes. Essa você tem que eliminar, porque geralmente são distrações ou são coisas que são desnecessárias, que não fazem sentido. Então, a primeira coisa que você fazer nesse momento, organiza a tua lista de prioridades. Uma vez que você organizou a tua lista de prioridades, foca em resolver uma coisa de cada vez. Mesmo que você seja uma mulher, por exemplo, a mulher tem essa habilidade, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que é interessante? Até para você conseguir dar maior velocidade naquela resolução de problemas. Foca em um item, resolve ele do começo até o fim, aí depois que você resolveu, você vai para o próximo. Isso vai te ajudar a ganhar também velocidade nesse tempo ali de desenvolvimento, porque se você fica mudando, chaveando o contexto toda hora, putz, às vezes você está pensando aqui em um problema, de uma lógica, de resolver um algoritmo de uma forma, aí você vai resolver outra coisa que tem uma outra lógica, outro algoritmo, isso acaba tomando muito seu tempo, tá? Então, é interessante focar em uma coisa de cada vez para conseguir, de fato, dar uma vazão mais rápida. Existem vários estudos também, existe até uma dinâmica do próprio Scrum,
Ele faz uma brincadeira, né, para você entender essa dinâmica de focar em uma coisa de cada vez, que é basicamente assim, né? Você pega um papel e você coloca ali dentro de um time box de 1 minuto, você fazendo vários tracinhos em uma mesma linha. Então você define ali uma linha e fica fazendo tracinho um na sequência do outro. Então dentro de 1 minuto, depois você conta quantos tracinhos você conseguiu fazer, focando ali em uma coisa só de cada vez. Aí, depois você faz um outro teste, coloca 1 minuto de novo, mas ao invés de você fazer na sequência, né, um tracinho de cada vez, você vai fazer alternado. Então, você vai colocar um tracinho na primeira linha, outro na segunda, outro na terceira. Então, vai fazer aqui, 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 depois aqui, aqui, aqui. Aí, você vai contar quantos tracinhos você conseguiu fazer e você vai ver que o número é menor do que a primeira vez que você ficou focado ali fazendo uma coisa concentrada. Então, a ideia é essa, você focar uma coisa de cada vez, isso te traz velocidade também no dia a dia de desenvolvimento. E para ajudar nisso, uma vez que você conseguiu priorizar, focou em uma coisa de cada vez, você pode colocar todas essas atividades dentro de um quadro, por exemplo, Kanban, e você limitar o teu work in progress, né? Você limitar as coisas que você está fazendo ao mesmo tempo. E deixa claro, você pode compartilhar isso, inclusive, com outras pessoas ali da sua equipe para entender o que você está trabalhando naquele momento. Tenta eliminar as distrações ali, tirar notificações e coisa do tipo e focar de fato em entregar aquela atividade. Então, essas foram as estratégias aqui que eu utilizo também no meu dia a dia e que vão, com certeza, ajudar você, se você aplicar aí, a ganhar velocidade no teu dia a dia de desenvolvimento, tá bom? Se você gostou do conteúdo, não deixa de compartilhar, de curtir aqui, se inscrever no canal. Se ficou alguma dúvida, você quer deixar alguma sugestão, comenta aqui embaixo. Eu gostaria de te ouvir também. E te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau! I don't wanna let myself down.